Bom, hoje eu vou falar de um sabotador que pode fazer com que você não consiga ter resultados com a psicologia. Se você é um psicólogo clínico, uma psicóloga clínica, é importante que você entenda e fuja desse sabotador, certo? O tema da live de hoje é por que uns conseguem viver da psicologia e outros não. Vou falar de um sabotador. Peguem papel, peguem caneta, anotem. Esse sabotador de hoje, que pode fazer com que você consiga ou não viver da psicologia, na verdade, ele não é um sabotador. Ele vem um bando. É quase uma gangue para roubar os seus sonhos e a sua energia. Hoje, nessa live, eu vou falar sobre medo, apatia e procrastinação. Conhecem essas palavras? Vocês conhecem, assim, algum colega distante que às vezes tem medo, que às vezes tem aí uma certa apatia profissional, ou que procrastina? Esses três elementos podem estragar os seus planos de viver da psicologia. Faz sentido isso? Bom, primeiro, nós precisamos entender quem são esses elementos. Primeiro, medo. Vamos falar um pouquinho sobre medo. Eu falando de medo para psicólogos, adoro. Bom, minha área é regulação emocional, inteligência emocional. Então, eu amo falar sobre emoções. E aí, e são tantas emoções, e eu vou falar sobre o medo. O medo é uma emoção, e eu quero compartilhar com vocês que o medo, se eu perguntar para vocês onde mora, onde está, onde eu vejo o medo, é muito interessante porque o medo não está em lugar nenhum. O medo não está em lugar nenhum. Ele está somente nas nossas ideias, na nossa mente. O medo está onde? Está na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças. E falando de medo, é importante a gente entender que o medo, ele é natural e que ele tem uma função essencial de nos proteger. O medo é uma emoção básica, primária. É um mecanismo fantástico de proteção. Mas nem sempre ele protege. E o medo, por ser uma emoção, nós precisamos aprender a enfrentar os nossos medos. Faz sentido isso para vocês? Ótimo. Segundo mau elemento dessa gangue perigosa, a apatia. A apatia é um estado psicológico de completa indiferença. É aquele tanto faz, tanto fez, não sei, não quero, não vou. Total indiferença em relação a tudo que envolva aí a sua profissão dentro desse nosso contexto. É a falta de interesse, é a falta de motivação, é a falta de entusiasmo, é uma total indiferença. E aí chega o terceiro mau elemento, a procrastinação. O que é procrastinação? É o adiamento de coisas, de decisões, de ações. E pior, não é exagero, é o adiamento da própria vida. Se você fica procrastinando, você está deixando para viver depois. Ok? Faz sentido isso para vocês? Então, hoje eu estou falando do medo, da apatia e da procrastinação. Por que eu estou falando isso? Porque esses três elementos podem fazer com que você não consiga viver da psicologia. E se de um lado nós temos o medo, a apatia e a procrastinação, o oposto a isso, no lado oposto, nós podemos, olha que boa notícia eu vou dar agora para vocês, nós podemos superar isso com desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, como coragem, atitude e coerência. Bom, como é que a gente precisa, então, se comportar, se portar diante desses três elementos, do medo, da apatia e da procrastinação? Primeiro, a gente precisa entender e normalizar os nossos inimigos.
Às vezes nós damos importância demais para os nossos inimigos, e eles nem têm essa bola toda às vezes. Então nós precisamos, para superar esses três elementos, de fugir da ideia da perfeição emocional. Coloque aí nos comentários isso, perfeição emocional. Cada dia tem sido mais comum as pessoas desejarem e colocarem a felicidade somente diante da perfeição emocional. Aline, o que é isso? Bom, perfeição emocional é um estado de que as pessoas só se sentem felizes quando tudo está bem. E a notícia é que nem sempre tudo está bem. Ou quase nunca tudo está bem. E tá tudo bem não estar bem. E para superar esses três elementos, nós precisamos fugir dessa ideia, desse estado de só querer estar preparado, estar bem quando eu estiver me sentindo melhor, quando eu estiver pronto, quando eu estiver com as melhores condições. Essa ideia de perfeição faz com que a gente não se sinta capaz, porque nós não temos as condições perfeitas, ou porque nós não estamos sentindo somente as emoções agradáveis, ou porque as nossas ideias, às vezes, não são tão agradáveis também. E aí, muitas vezes, pensando numa situação ou em uma emoção, a gente sente medo, a gente tem indiferença, porque é melhor não se importar, e a gente pode procrastinar a própria vida. Dito isso, para superar esses três elementos, é necessário entender, normalizar e superar, fugir a ideia dessa perfeição emocional. Como eu sei disso? No início da minha carreira como psicóloga, eu tinha muito medo de não conseguir, de não ter pacientes, dos pacientes não gostarem de mim, de eu não ter feito uma boa escolha, de não ser uma boa psicóloga, de investir e dar errado. Na jornada, no dia 8, começa, e na jornada vocês terão a oportunidade de saber algumas coisas pessoais inéditas sobre mim. Mas se eu tivesse me prendido aos meus medos e aos meus fracassos, talvez eu não estivesse aqui hoje, com apenas 3 anos e meio de formada, ensinando alunos mais velhos que eu, ou com títulos maiores que o meu, com muito mais tempo de formados que eu, a viverem da psicologia. Então, graças a estratégias de enfrentamento do medo, de coragem, da apatia, de atitude e da procrastinação, de coerência também, é que eu consigo viver da psicologia, viver bem da psicologia e ter esse trabalho que eu faço aqui com vocês como uma missão pessoal de vida, ok? Mas isso virou uma missão, por quê? Porque eu acredito, porque eu passei pela experiência e porque eu vi que é possível. Bom, vários alunos chegam na mentoria, quando eu inicio uma turma do curso, eu faço aula, faço supervisão, eu faço mentoria, e muitos alunos chegam com medo. Na aula inaugural do meu curso, eu começo trabalhando esses três elementos. Por quê? Porque dentro do curso eu preciso trabalhar habilidades como coragem, colaboração. Eu vou junto com os meus alunos, vencendo junto com eles os obstáculos deles. À medida que eles vão surgindo, alguns a gente vai antecipando, a gente vai superando, vencendo esses obstáculos, enfrentando, motivando, orientando. E cada vitória é compartilhada. Então, quando eu estou aqui compartilhando com vocês,
É porque na minha jornada pessoal e na minha jornada com os meus alunos, eu vejo quão lindo é superar esses três elementos que podem fazer com que você não viva da psicologia. E eu sei que quando eu falo essas coisas, vem quem sabe quem vem quando eu começo a falar essas coisas, contar as experiências, falar o que é um acelerador, o que é um obstáculo, o que é possível, eu sei que vem aquela vozinha aqui, ó, no pé do ouvido. E essa vozinha, ela normalmente sopra algumas ideias, alguns pensamentos, ativa algumas crenças. E eu vou dar alguns exemplos dessas ideias que podem aparecer enquanto eu estou falando sobre isso com vocês. E quando eu estou falando isso, vem assim de repente, Aline, mas e se não der certo? Sabe qual é o problema? Meu e seu, de quase todo mundo? É que o problema não é dar certo ou errado. O problema é que a gente quer que dê certo de primeira. Então, quando alguém fala assim, Aline, mas não dá certo, abre parênteses, de primeira, sabe o que acontece? Você se frustra e tenta até dar certo. É assim, a vida é assim. Então, quando vem aquela vozinha e fala assim, mas e se não der certo? Você vai falar para essa vozinha, bom, se não der certo de primeira, eu vou me frustrar e vou tentar até dar certo. E a vida segue. E é assim que a gente tem que fazer. Por quê? Porque se eu paro e dou importância para essa vozinha, eu posso cair na indiferença, eu posso cair na procrastinação e eu posso ter a emoção medo muito mais intensificada. Mas não é só essa vozinha, a vozinha também vem em bando. São várias vozinhas. E aí pode vir a outra vozinha e falar assim: Aline, eu não me sinto preparada, preparado. Eu não estou pronto, eu não estou pronta. A bendita perfeição. Se desapega. Se você não se sente preparado, preparada, se você não se sente pronto nem pronta, bem-vindos ao mundo. Nós não estamos. E que bom que não estamos. Então, o que você precisa é se preparar para o que você não sabe, porque você não conseguiu ainda. Então, vai se preparar. É lindo isso. Vá se preparar. Não fica aí, ó Deus, ó céus, ó vida, nada dá certo para mim. Não, vai se preparar. Aline, mas isso, outra vozinha. Isso é para quem tem sorte. Sorte, a Aline tem sorte. Dia 8 de setembro, vamos ver se eu tenho sorte. Se eu tive sorte. É fácil, quem está de fora, assistindo, falar, é sorte. Pensa nas conquistas que você teve na sua vida. Como o curso de graduação em psicologia, por exemplo, foi sorte você ter se formado? Você estudou, se dedicou, pagou a faculdade, fez financiamento estudantil, foi para as aulas, ficou de dependência. Eu sei que às vezes você reprovou em uma matéria, ficou de dependência, teve que refazer, noite sem dormir, trabalho final de curso, pesquisa, atendimento. Foi sorte. Muitas vezes nós nos pegamos pensando que quem tem sucesso é porque teve sorte. E eu preciso te falar que por trás de um sucesso tem uma história cheia de fracassos, de lutas e de superação. Então, se essa vozinha vem te encher a paciência, falando que isso é para quem tem sorte, você fala, não, isso é para quem se dedica, para quem se compromete, para quem se prioriza, e eu quero ser essa pessoa. E aí a gente vai para as atitudes. Mas muitas pessoas acabam dando ouvidos a essas ideias, a esses pensamentos e a essas vozinhas. E aí existe um jeito muito errado de vencer.
Existe um jeito muito errado de superar isso, que é o que eu chamo de fracasso declarado. Alguns supersticiosos, está tudo bem, não gosto nem de escrever a palavra fracasso. Sabe o que é o fracasso declarado? É quando nós assumimos que não adianta tentar fazer, ou o comum, vou deixar para o momento certo, para depois. Quando a gente deixa para depois, nós estamos declarando o nosso fracasso. Quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós estamos declarando o nosso fracasso. Quando nós agimos na nossa vida com apatia, indiferença e procrastinação, nós estamos declarando o nosso fracasso. Simples assim. Difícil assim. Duro assim. Cuidado, porque muitas vezes nós, seres humanos mortais, limitados, bichinhos, vestidos e arrumadinhos, muitas vezes nós declaramos o nosso fracasso. E isso é grave. Bom, mas sempre que eu trago uma má notícia, eu venho com uma boa notícia. Existe um jeito para resolver esse problema, para superar o medo, não para acabar com o medo. A gente não pode acabar com o medo. Se a gente acabar com o medo, a gente vai sofrer um acidente, porque na hora de atravessar a pista não vai olhar para um lado e para o outro. É importante ter o medo. Mas nós precisamos escolher o que vai nos dominar. O que vai dominar? O medo ou a vontade de fazer dar certo? O medo é uma emoção, a emoção passa. Quantas vezes nós estávamos diante de alguma situação que parecia difícil demais, impossível sair daquilo? Saímos. O medo, a alegria, a tristeza, a raiva, as emoções, elas variam de intensidade. Só que nós precisamos escolher o que vai nos dominar. Se é o medo ou se é a vontade de fazer dar certo. Eu já falei para vocês que eu trabalho com inteligência emocional. E eu garanto que o medo tem as suas vantagens se nós soubermos aproveitá-las. O medo pode fazer com que tenhamos zelo, cuidado, para estudar melhor os nossos pacientes, para estudar melhor, para ser um psicólogo melhor, para manter a nossa atenção. Uma pessoa com medo, ela está atenta, está ligada, para direcionar o nosso foco. E isso é incrível. O medo também ajuda a sermos prudentes. A prudência é importante, assim como a coragem é importante. Mas o medo é importante. Nós precisamos superar a perfeição emocional. Mas agora eu quero dar um passo a passo aqui para vocês. Na verdade, são 10 dicas de como superar, de como vencer, de como conseguir viver da psicologia, administrando o seu medo, gerindo o seu medo, vencendo a procrastinação e não tendo apatia, indiferença com a sua própria carreira. Então, agora chegou a hora do papel e da caneta. Como que a gente faz para se livrar dessa gangue, desses maus elementos? Primeiro, nós precisamos ter nitidez do nosso propósito. Do dia que eu fiz a minha matrícula no curso de psicologia, eu assumi um compromisso comigo, que eu iria viver da psicologia e bem da psicologia, e que por meio da psicologia eu ia conseguir
transformar a realidade de muitas outras pessoas. E isso tem um significado muito especial para mim. E eu decidi que eu não ia passar dificuldades vivendo da psicologia, que eu ia ser próspera, que eu ia ter sucesso no dia que eu fiz a minha matrícula. Passo 2. Você precisa exercitar a coragem. E o que é a coragem? É fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo com medo. Mesmo com medo. Exercite a sua coragem. Mesmo com medo, faça o que precisa ser feito. Você precisa confiar que está fazendo o seu melhor. E não só confiar. Confiar, estou confiante. Não. Você precisa confiar que está fazendo o seu melhor. Mas você precisa fazer o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor. Não aquela coisa morna. Às vezes a pessoa vai para a academia, enquanto tem um lá que está correndo, tem aquela pessoa que está lá, devagarzinho, aí sai, bebe uma água, dá uma voltinha, volta. Isso não é fazer o melhor. Isso é se enganar, se sabotar. Você precisa confiar que está fazendo o seu melhor e fazer o seu melhor. Não é ver um videozinho dos minutos psíquicos, apesar que eu adoro os minutos psíquicos, mas isso não é estudar os seus casos. É sair da superfície, aprofundar. Isso é fazer o seu melhor. Você precisa de força de vontade. Para quê, Aline? Para combater a bendita procrastinação. Força de vontade com coerência. É falar assim, bora, 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 a vida adulta é assim, não, bora, levanta, vai, faz. Por quê? Porque você tem um propósito que faz sentido para você. Próximo passo, não negociar contra o seu propósito. Tem gente que negocia com o propósito e sabotando. E como é que é isso? Vou dar um exemplo fora da psicologia, dentro da psicologia, mas quando a gente está tratando alguns pacientes que viram assim e falam, mas eu tô de dieta, mas eu comi só um docinho, porque eu estava triste, porque eu me frustrei. Isso é negociar contra o propósito. Para viver da psicologia, se viver da psicologia faz sentido para você, se você quer ganhar até esses 12 mil que eu falei, ter a sua agenda cheia, ter reconhecimento, valorização e retorno financeiro, se esse é o teu propósito, realizar seus sonhos por meio da psicologia, você não pode negociar contra o seu propósito. Isso é quase que uma corrupção. Não dá para negociar contra o nosso propósito. Próximo passo, você precisa se livrar da perfeição emocional. Situações e emoções são passageiras. Se livra, desapega da perfeição emocional. Tem dia que a gente não tá bem, e é assim mesmo que vai. Tem dia que nós não estamos no nosso melhor dia, às vezes estamos longe do nosso melhor dia. E a vida segue, e quando a gente vai fazendo, as coisas vão melhorando. Muito mais do que se a gente ficar deitado, perdendo tempo, reclamando. Se livra da perfeição emocional. A próxima dica: começar e não parar. Isso vai combater a procrastinação. Começa e não para. Você não vai parar até chegar ao seu propósito. E desejo para você que no meio do seu caminho você tenha um complemento ao seu propósito, para você nunca perder a chama que te motiva. De verdade. Começa e não para. Até chegar ao seu destino, até chegar ao seu propósito. Aceitar que mesmo se esforçando, talvez você precise de ajuda. Nós somos seres sociais. Nós nos complementamos. E quando nós estamos
com um propósito, com um objetivo e em comunidade, nós conseguimos conquistar muito mais rápido os nossos objetivos. Aceitar ajuda pode ser um grande diferencial. Tem pessoas que não conseguem admitir, não conseguem pedir que precisam de ajuda.